Bem, alguém tem alguma dúvida aí até agora? Queira colocar? Não. Pois não. Eu não sei se é uma pergunta meio boba, mas eu queria saber se botar magenta naquela mistura de cores primárias. Se fosse magenta no lugar. Pode ser, pode ser. Eu, quando era estudante, tá? Na teoria, o magenta é um pouco avioletado, né? Ele tem a maioria das marcas, né? Ele tem um tom mais violáceo. Mas, teoricamente, se você misturasse o amarelo a ele, um amarelo de cádmio, um amarelo vibrante, o resultado disso seria um, um belo vermelho, né? Um vermelho de cádmio, alguma coisa assim. O magenta é o vermelho que eles usam em gráfica, em retícula, né? Está nessa lógica das cores transparentes, né? Mas na prática, o que eu obtive sempre foi um terra de siena. Ele tem um pouquinho de branco, ele não dá um vermelho bonito. Nosso vermelho ontológico, né, nosso vermelho básico ali na paleta opaca, seria mais o carmim. O carmim, sim. Se eu botar amarelo de cádmio nele, eu chego num tom que é muito próximo de um vermelho de cádmio, um vermelhão, né? Então, eu prefiro o magenta, o carmim, né, do que o magenta, porque a maioria das cores. Agora, no semestre passado, o Marcelo, um dos alunos, usou o magenta e eu até esqueci de perguntar a marca do que ele estava usando, mas funcionou, né, corretamente, né? Misturando o amarelo, dava um belo vermelho, depois chegava mais amarelo, vai para o laranja e tal. Então, você tem que testar, né? Porque cada marca tem uma composição diferente. Então, dá uma testada primeiro para ver se funciona. Se você já tiver, né? Não custa nada, pega um pouquinho de amarelo, um amarelo vibrante, mistura ele. Se ele ficar com cara de terra de siena, aí vai bagunçar a história. Mas aí é preferível usar até um terra, entendeu? Mas a escolha é de vocês, o vermelho e o azul, se vocês quiserem usar, podem usar. Mas sempre pensando nessa mecânica, né? Sempre pensando nesse desdobramento, porque o Siena é o comum de tudo, é o neutro, né? Botando branco fica o neutro absoluto e tal, mas ele é que é o eixo ali. Eu trabalhando com Siena, na realidade, eu já tenho contido ali todas as cores. Então, quando eu começo a desdobrar as coisas, aquelas cores se relacionam àquele Siena inicial. É como se a cor emanasse do desenho, né? Não é um colorido sobre o desenho, é uma cor que se desdobra da própria composição do desenho. A gente vai ver isso aí no Leonardo. Alguém tem mais uma pergunta aí? Professor, como Fernando? funciona com as cores semi-opacas e semi-transparentes essa lógica? Olha, semi-opaco, as cores mais transparentes, por exemplo, o carmim é uma cor transparente, o ultramar também é, um azul mais transparente, mas não é nesse aspecto que eu estou falando. Tem umas cores que são mais fechadas, mais opacas. É no aspecto mesmo da espessura mesmo da camada de tinta, né? Quando a luminosidade de uma camada de tinta emana da própria tinta e não do que está embaixo, aí eu estou nas opacidades. Eu posso pegar uma cor, sei lá, o Rubens fazia muito isso, por sinal. Eu pegava um ultramar, que na verdade era o lápis lazuli naquela época, né? E que é uma cor muito escura na palheta, né? Então, para ganhar luminosidade, o que ele fazia? Ele dava uma camada de preto primeiro, escurecia a superfície e jogava o ultramar em cima daquele preto. Então, esse ultramar começa a ganhar luminosidade na medida em que ele está sendo colocado em cima de uma superfície mais escura. Quer dizer, a luminosidade começa a emanar da própria tinta e não do suporte. Então, essa diferença entre transparência e opacidade não é nem só sobre o ponto de partida, é sobre o contexto que você está trabalhando, porque às vezes no meio do caminho você cria um contexto lá
em que as cores começam a funcionar mais na opacidade ou na transparência de acordo com a camada que está embaixo, que já não é mais o fundo, né? Já é uma camada intermediária ali que você elaborou antes de desdobrar o contexto do fundo. Então, opacidade e transparência é mais nesse aspecto, né? De onde sai de onde vem a luz, né? Se é da camada de tinta ou se é do suporte do que está embaixo. Né? Tá. Então a gente tinha parado aqui constatando que o branco e o preto, na verdade, funcionam de uma maneira peculiar, porque o branco interfere na cromaticidade do vermelho, mas não interfere na cromaticidade do amarelo, e o preto interfere na cromaticidade do amarelo e não interfere na cromaticidade do vermelho. Se eu juntar os dois, eu tenho um cinza, e aqui também é necessário fazer uma parte, tá? Eu já comentei, na minha paleta é o neutro mesmo, aquele núcleo ali do balão de cor, é o ciano misturado ao branco, ou mistura de qualquer cor complementar. Nas teorias da cor eles falam isso, na mistura de duas complementares você tem um neutro. Mas muitos pintores mesmo, né, só teóricos não, porque teórico em geral fala, dos resultados, né, então acabam falando muita besteira. Mas os próprios pintores acabam indicando o cinza como uma cor neutra, quando na realidade o que a gente está indicando não é, né? Pelo que a gente está vendo aqui, o neutro é azul, né? O cinza funciona como um azul, né? O neutro seria o cinza misturado ao laranja, aí sim eu tenho um neutro, né? Não, por que os pintores falam que o cinza é neutro? Porque eles acrescentam na paleta o azul. Então, se eu tenho um azul, que é uma cor mais vibrante, e um cinza, o cinza é empurrado na direção do neutro. Da mesma maneira que se eu tiver um terra avermelhado, um terra queimada na paleta, e acrescentar a essa paleta um vermelho de cádmio, esse terra queimado vai ser empurrado na direção do neutro, vai ficar uma cor apagada, uma cor terrosa, né? A diferença da cor luminosa para a cor terrosa. Ou, sei lá, um amarelo ocre com um amarelo de cádmio. O ocre é mais terroso, é uma terra mesmo, né? E o cádmio tem uma vibração mais intensa de amarelo. Então, na verdade, o cinza não tem nada de neutro, ele funciona como um frio azulado. Eu vou até puxar aqui um exemplo mais radical, onde isso aparece explicitamente, que é num quadro do Rembrandt. A gente viu lá naquela slide inicial, que sobre o fundo laranja, né? A gente vai ver esse quadro aqui mais detalhado na hora que estudar o Rembrandt, é claro. Mas o fundo é laranja, né? Esse tom aqui, que está aqui embaixo, né? Então tudo que é jogado ali em cima já é empurrado na direção dos frios azulados. Mas aqui é cinza, tá? Isso é preto e branco, né? Está funcionando como azul, tá? Ele usa o cinza como tom frio e aqui com grande vibração, justamente pelo fato do fundo ser quente, né? Quente alaranjado, então os cinzas são valorizados ainda mais a azulidão do cinza, né? É destacada ali por conta do contexto, tá? Então a gente teria essas 4 tintas aqui, tá? Essas combinações aqui. Eu particularmente gosto muito de começar o quadro com elas, justamente pelo fato de já estar tudo contido aqui, né? Eu tenho preto e branco funcionando como um cinza, um terra avermelhado com amarelo ocre, eu tenho laranja, o preto e o vermelho dá os marrons, se botar um pouquinho de branco aqui dá violeta mesmo, né? E o amarelo com branco dá um amarelo luminoso por natureza. E a combinação mais cromática seria essa dupla daqui, né? Eu tenho um terra verde, se eu misturar o ocre com o preto, e o vermelho com branco vai dar um tom violáceo. Se for cinza aqui ou aqui, né? Se for, em vez de preto e branco for cinza, dá uma escala mais próxima ali do que acontece nas teorias tradicionais da cor, que aí você está chamando isso aqui para um pouquinho mais para a luminosidade, escurecendo um pouquinho isso aqui, está mais na escala de um azul normal, né? Que não é nem muito luminoso nem muito escuro. Ele está ali, né? É um pouco mais luminoso, né? Do que o preto, propriamente dito, né? Então a né, com essas 4 tintas aqui, a gente consegue, na verdade,
trabalhar de tudo um pouco, já tem a possibilidade de começar a desdobrar a escala de cor do quadro numa paleta terrosa. Ora, se eu entro no segundo momento com uma paleta mais luminosa em cima, e eu digo de cadeira que eu ganhei um carmim do meu pai quando eu era estudante, eu ganhei 3 tubos. Até hoje eu uso esses 3 tubos sempre no final dos meus quadros. Você pode ver que no final eu acabo usando um carmim e um ultramar, né? O ultramar já acabou, mas o carmim é da minha época de estudante. Era uma cor boa, uma tinta boa, né? Que rende, tem um forte poder de cobertura. E eu sempre usei no final ali, por veladuras, para fazer vibrar com mais intensidade alguns vermelhos, sobretudo os escuros, né? Lá perto da escuridão, né? Essa dupla aqui eu gosto muito, tá? Esse jogo aqui, tá? Eu gosto muito desse jogo, porque essa mistura do ultramar com o carmim dá um tom que é quase preto, né? Mas ele tem até mais profundidade do que o preto. Então, desde lá da mais baixa escuridão, eu posso puxar para cá ou para cá, encontrando pretos frios ou quentes, de acordo com a quantidade de carmim ou ultramar que eu utilize. Então, eu gosto muito dessa combinação aí, que eu acho que é muito rica. Sobretudo no final do processo, né, para fazer vibrar as cores mais profundas e por veladuras dão vibrações de cor mais altas também. Então isso é muito tradicional, né? Os antigos usavam muito isso, começavam com essa paleta mais terrosa e no final entravam com essa paleta mais de vibração de cor. Inclusive é a grande malícia do Van Gogh, tá? O Van Gogh também começa estudando essas cores quebradas, isso a gente vai ver quando estudar a obra dele, que são, na verdade, é o neutro, né? Para, num segundo momento, poder libertar a cor dele e botar os acentos de cor em locais determinados do quadro, e aquelas cores ganham um grande impacto justamente pelo contraste, tá? Porque imagina aí, uma metáfora, né? Eu tenho lá entro numa sala de espera de um consultório e dou um grito. Aquilo tem um forte impacto ali dentro. Mas se eu entro num salão de festas, numa boate, e dou um grito, aquilo meio que se dissolve no contexto, porque está todo mundo fazendo barulho, todo mundo gritando. Então, é justamente pelo contraste, né? Então, é igual uma pintura fauve, né, que usa cor saturada o tempo todo. Você começa usando a cor saturada, depois você não tem como dar mais impacto de cor, porque você já usou as cores que têm mais impacto. Agora, se você começa com as cores degradadas e depois, num segundo momento, entra em cima delas com uma cor mais saturada, você tem uma escala maior, uma escala maior de vibração de cor entre a degradação e a saturação. Dá até para fazer exercício disso. Monta lá a tua paleta com as cores que você tem costume de usar. Vamos escolher essa aqui, por exemplo, né? Montei essa paleta aqui com essas cores primárias aqui. Mas em vez de usar o amarelo puro, eu preparo um marronzinho e dou uma encostadinha nele, dou uma quebrada nele, né? Pego o meu azul, misturo o vermelho e o amarelo, preparando um laranja e dou uma sujadinha nele, ou seja, degrado. Eu chamo ele para aquele eixo, eu chamo as minhas cores para esse núcleo, mais para esse, pego esse meu amarelo e dou uma quebradinha dele e chego nesse tom aqui quebrado. Depois eu pego o meu vermelho, degrado ele, chego nesse tom mais para dentro. Pego o meu azul, chamo para esse tom aqui. E começo a trabalhar normalmente com esse círculo mais interno aqui de saturação de cor. Num segundo momento, eu sempre vou poder dar acentos, dar saturações de cor, porque eu tenho espaço, eu tenho campo para onde ir, entendeu? Então é um processo. Por que eu estou falando isso? Não é à toa não, tá, gente? Porque, vamos voltar lá. Porque é o que o Leonardo faz aqui, tá? Ele começa com essa paleta terra e depois desdobra por veladuras as vibrações mais altas de cor. Então, vamos voltar aqui ao nosso processo. O que é o processo? O processo não é o ponto de partida e nem a obra terminada. O processo é essa imaginação que, sobretudo, o pintor tem, que ele consegue visualizar a transição, o movimento entre esse ponto e esse de cá, né? E, inclusive, essa estratégia que eu recomendo vocês fazerem na hora de desdobrar a pesquisa.
peguem lá o pintor que vocês tenham afinidade, ou a pesquisa que vocês queiram fazer de processo, procurem ali obras inacabadas, obras do início, e raciocinem como é que daquilo se chega nas grandes obras desse pintor que vocês estão estudando, que vocês gostem, né? Porque nesse quadro daqui, inacabado, a gente, na comparação, né, a gente logo imagina que ele vai puxar algo assim de vibração de cor, de opacidade e tal. E nesse acabado, a gente logo imagina que ele partiu desse mesmo princípio, desse mesmo ponto de partida. Tá? Então, o processo é o caminhar entre esse cara e esse de cá. Agora, eu esqueci sim aqui de comentar um negócio, na parte da teoria. Vamos voltar lá no inacabado. Que é a presença do branco, né? Você já começa a perceber que o branco funciona como frio, sobretudo se ele encostar em tons mais escuros, né? Se ele bater em cima de tons mais escuros, né? Ele acaba funcionando como um cinza frio e azulado. A gente viu ali que tinha uns tons quebrados e neutros aqui, que é do siena com o branco, né? Dá esse tom aqui, mas ali no céu, por exemplo, é o cinza mesmo, é o próprio branco, no mesmo tom de luminosidade do fundo amarelo, ele joga um branco ali bem luminoso, né? Que funciona perfeitamente como um frio, né? Como um frio azulado. Agora, o que tem de diferença, né? O que está faltando aqui para chegar naquele ponto de uma obra terminada do Leonardo? Aqui também, nesse camarada aqui, dá para ver bem também como é que o branco está entrando em cima dos frios, né? Dos pretos, o branco está entrando em cima dos escuros, mais baixos, né? E está funcionando como uma vibração fria, né? Não é uma luz quente. Luz quente a gente encontra aqui, a gente encontra ali nas figuras, nas cabeças das figuras, a gente tem luzes quentes, que é o amarelo ocre misturado com branco. Agora, nesses escuros ali, quando ele bota um branco em cima de um preto, vai dar um cinza frio e azulado. O que está faltando aqui para a gente raciocinar essa passagem é a entrada do branco. Porque aqui no detalhe, tá? Se eu comparar esse detalhe com esse ponto aqui, a gente vê que ali ainda está respirando fundo, e aqui o Leonardo entrou com brancos mesmo, né? Ele foi e voltou ali com pastas de branco para fazer esse modelado mais delicado. Ele foi e voltou. Tem mais branco aqui, não é o branco, não é a luz do fundo. Ele entrou com amarelo, ocre e branco para dar esses tons ali. Então é isso que a gente vai ver agora. Ora, a gente estava comentando o negócio da paleta terra, vamos começar por esse aspecto. Vou pegar esse fundo aqui, tá? Ora, aqui a gente sente que é cinza mesmo, tá? É claro que aqui não, aqui no céu, nessa parte da montanha aqui, tem azul mesmo, que é aquele azul que está lá na roupa, mas da Virgem, né? Mas aqui não, aqui é o cinza. Que se a gente fosse fazer esse quadro aqui em termos de procedimento, o que seria o ideal, né? O que seria o normal? Ora, começa pelo cinza, vai aproveitando o frio azulado inerente ao cinza, e no segundo momento pega uma veladurazinha ali, dissolve um azul mais vibrante e vem com camadas finas para fazer vibrar um pouquinho mais a cor. Né? Então ele começa pelos tons quebrados aqui e depois entra com veladuras finas, camadas finas de cor em cima dessa pré-pintura. Essa pré-pintura também está aqui nesse canto, tá? O que é esse canto aqui? É os cenas, né? Vou pegar aqui o detalhe. O que a gente sente aqui nessa árvore, por exemplo, é um escuro, é quase preto, mas é um preto quente, né? Não é um preto frio, né? É um preto que tem um certo calor ali dentro ainda, nessa parte de cima aqui, né? É o marrom, né? Preto, com um pouquinho de vermelho, mais para preto mesmo, uma quantidade maior de preto, que ele vai desenhando ali e tal, né? Aí esse marrom vai descendo aqui e tal, daqui a pouco ele começa a chegar nessas regiões aqui, ele começa a se transformar em um siena. E esse sino até chega aqui nesse cantinho aqui, ele tem uma vibração ligeiramente esverdeada, né? Ele chega até a ter um tom mais de verde mesmo nessa região daqui, que ele se mistura ali, se aproxima ali dos tons lá de cima do céu, né?
Ora, aqui na gola, que diabo de cor é essa? Não é cinza frio, é o neutro, né? Aqui é a laminha, né? Eu acho que tem um detalhe... Nesse cara daqui dá para ver melhor, o neutro. Se eu comparar essa região aqui com esses mesmos cinza, nem que seja, não precisa nem ser o azul, com cinza mesmo, a gente vê que isso aqui está na escala dos neutros absolutos. Então ele está explorando justamente aquela lógica ali que a gente estava vendo, aquela lógica daquela paleta reduzida e terrosa, né? Mas vamos voltar lá. Ora, o marrom escureceu ali, se eu misturar um pouquinho de amarelo nele, que é a cor do fundo, vai dar os terras de siena. E se eu descer aqui, se em vez de marrom for terra queimada, aqui tem o ocre, que aqui a gente sente um calor na figura mesmo, né? São os tons laranjas, aqui tem um tom mais alaranjado também, no pé eu tenho um tom mais alaranjado, no bichinho ali eu tenho um tom de neutro novamente, né? Então ele fica fazendo uma variação entre esse siena. Esse siena pode, se eu tirar o preto dele, ele vibra mais como laranja, se eu tirar o vermelho dele, ele vibra mais com tons esverdeados, se eu tirar o amarelo dele, ele vibra mais como um marrom mesmo, que é o que ele desenha, né? Porque sobre o fundo amarelo, se eu desenhar com marrom e der uma aguadinha, eu tô com as três cores que formam o Siena, né? Eu tenho o preto, o vermelho, que o preto pode ser o azul também, né? Ou a mistura dos dois, né? Pode pegar o preto e misturar com o azul também dá umas coisas interessantes, assim, um encaminhamento para uma vibração de cor mais forte, né? Também é uma boa estratégia, né? Misturar o preto com o azul. Então eu tenho as três tintas, né? Porque eu tenho o preto e o vermelho formando o marrom. Quando eu dou uma aguadinha sobre um amarelo, eu somo o amarelo a essa composição e eu estou rodando ali em torno de um terra de siena, que é cromaticamente neutro, e isso faz vibrar mais as cores. Agora eu estava falando da entrada do branco, da diferença que tem entre aquela aguadinha inicial que o Leonardo deu e esses resultados assim mais cromáticos, com uma vibração de cor mais alta, né? Com uma vibração de opacidade, modelado, né? Eu acho que hoje em dia ninguém faria isso, mas na época era do gosto da época não mostrar a pincelada, né? Esconder a pincelada, né? O próprio barroco já vai fazer o contrário, já vai chamar a atenção para a fatura da pincelada, que também é próximo ali em termos de anos, né, de época, né? Mas no classicismo, não, era mais o desenho mesmo, sem a pincelada aparecer, aquele modelado, aquela passagem, né? Ora, mas mesmo assim a gente sente que tem uma certa opacidade ali, que naquela aguadinha inicial não havia, não é só transparência que ele montou isso, ele acrescentou o branco. E é isso que eu queria ver agora com vocês, que tem uma variaçãozinha. Vou pegar aqui a cabeça da Santana mais de perto. Vamos raciocinar por que eu estou fazendo isso? Porque ali na cabeça nas figuras, né? Essas figuras são quentes, e quentes são alaranjados. Pelo que a gente está vendo, o preto e o branco interferem nas cores, esfriando elas, ou seja, puxando elas para o tom de azul, e o oposto complementar ao azul é o laranja. Então, escurecer e clarear o laranja é a cor mais difícil, né, de você escurecer e clarear sem alterar o matiz, sem ela esfriar nem esquentar, permanecendo ali no eixo de cor dos laranjas, ou seja, criando uma monocromia de laranjas, né? Então, agora deixa eu mudar aqui minha cor. Então, o laranja é o quê? É uma mistura do amarelo. Vou fazer um esquema gráfico aqui mesmo, tá? Do amarelo, né? Mais o vermelho, tá? O vermelho mistura esses dois caras aqui, eu tenho um tom de laranja, né? Agora a gente viu que para escurecer um amarelo eu não posso tocar só preto nele, porque senão ele se transforma num verde, né? Eu não posso tocar preto só porque senão transforma num verde. Então o que eu tenho que botar? Eu tenho que botar o preto mais o vermelho, formando um marrom, aí eu encosto no amarelo. E para escurecer o vermelho não tem problema, eu posso botar preto só, né? Então, para escurecer um laranja, eu tenho que botar dois pretos e um vermelho, né?
eu tenho que botar um preto com um pouquinho de vermelho, não é matemático isso, é ótico, né? Você vai tocando ali, encosta no laranja, você depois ficou com um cara meio esverdeado, bota um pouquinho de vermelho. Botou muito vermelho, ele vai puxar, vai mudar o matiz do laranja, vai avermelhar o laranja, né? Então é uma mistura ali sensível que o pintor tem na hora de montar a sua paleta. É pegar o preto e tocar um pouquinho de vermelho nele para poder escurecer o laranja sem alterar o matiz. Eu estou fazendo isso porque a gente está na academia, né? Tem que ter rigor ali nessas lógicas, né? E na hora de iluminar, é o contrário, eu posso botar branco aqui tranquilo, porque o branco não interfere na cromaticidade do amarelo, e no caso do vermelho, não, eu tenho que botar branco mais amarelo. Então, eu tenho que botar o branco com um pouquinho de amarelo na hora de iluminar o laranja para permanecer no eixo. Outra questão que é importante destacar é o fato de que uma composição de um laranja, quando eu misturo laranja na paleta, ele sempre vai reclamar mais amarelo do que vermelho, né? Eu começo botando amarelo ali na paleta e vou queimando ele com vermelho para, oticamente, né? Não é uma questão de quantidade. Se eu botar a mesma quantidade de vermelho e amarelo, ele vai ficar muito avermelhado, né? Então eu tenho que botar primeiro o amarelo e botar um pouco ir botando vermelho aos pouquinhos até, oticamente, ele ficar um laranja equilibrado entre o vermelho que eu tenho de um lado e o amarelo que eu tenho do outro. Mas achei esse laranja na hora de fazer uma monocromia, de escurecer e clarear, a rigor é isso aqui o que acontece. Por que eu estou falando isso? Que é isso que ele faz aqui na cabeça da Santana, né? No modelado da Santana, né? Ele tem ali um tom que é predominantemente alaranjado no todo ali da cabeça, né? Mas como é que ele faz esse modelado aqui, esse movimento de escurecer e clarear ali, sem precisar ficar esperando isso secar? Ele dá uma sujada geral de laranja na área da cabeça inteira e vai tocando amarelo com branco, né? Branco com um pouquinho de amarelo ali na hora de iluminar, e na hora de escurecer, preto com um pouquinho de vermelho, que vai resultar em tons de marrom, né? Esses marrons aqui. Se ele botar preto só, vou ampliar aqui, está vendo como aqui é ligeiramente mais frio do que aqui, né? Aqui é mais alaranjado mesmo, é mais quente, e aqui é ligeiramente mais frio. Aqui, nesse frio aqui, eu tenho terra de siena, é o laranja com preto. E aqui eu tenho um laranja misturado ao marrom, que já tem um pouquinho mais de vermelho. Então dá essa diferença ali entre o que seria um siena mesmo, que está no eixo dos amarelos, né? E uma monocromia de laranjas, que estaria ali no eixo das cores alaranjadas, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Então a gente já viu que a mecânica ali no eixo dos laranjas, que é a encarnação da figura humana, que é meio tradicional, ele faz essa brincadeira para permanecer, para não resultar em cores variadas, né? Aí, repara aqui, ó, o tom de terra de siena violáceo, mais centralizado ali naquela faixa, né? Como é que ele vai brincando ali em torno do siena, aqui é mais neutro, aqui está mais no eixo mesmo, daqui a pouco aqui entra com um tom mais frio, aqui na cabeça da Virgem já é mais quente, é um marrom mesmo, né? Um vermelho com preto, né? Ele vai brincando ali com aquelas cores. Ora, esse marrom que escurece ali essa área aqui da cabeça da Santana é o mesmo marrom. Ora, aqui a gente sente um siena, né? Que é aquela mistura do laranja com o preto, ou do amarelo com o marrom, né? Agora, esse marrom que escurece lá, escurece aqui também, né? Agora, só que aqui ele está na escala, aqui já é vibração de vermelho mesmo, né? É o mesmo esquema da veladurazinha no final ali, de azul. Mas na base disso é o marrom, né? Um marrom terra amarronado, que ele vai com marrom, com vermelho e preto dá marrom, e ilumina isso como é que eu ilumino um vermelho sem alterar o matiz? Um amarelo e branco. Ora, é o mesmo amarelo e branco que ilumina aqui. Então começa a haver uma íntima relação, um jogo, apesar das áreas assim no todo, aqui eu tenho um tom avermelhado e ali é uma luz de vermelho, né, um
vermelho luminoso, e aqui eu tenho um tom de pele mesmo, mais puxando para os tons alaranjados. Mas qual é o eixo de cor? O que faz a ligação entre os dois é o amarelo e branco. Então, isso começa a criar uma grande coesão interna ali na estrutura da obra. Aí vamos para cá, para a cabeça da Virgem, mais um pouquinho. Vamos aqui na cabeça da Virgem. Desse lado de cá, a gente sente esses escuros, né, que estão sendo aplicados aqui nessa sombra, nesse desenho do nariz, no desenho da boca, o próprio desenho desse olho, ele está na escala dos quentes, é um marrom, né, o vermelho com preto que está desenhando ali naquela área de sombra ali da figura. Ele passa pelos laranjas, você vê que aqui é mais rosado um pouquinho, né? Por quê? Porque o laranja, se botar branco direto nele, em vez de amarelo e branco, né, se eu sujar só com branco, ele vai puxar tons rosados, ou seja, está puxando ali para uns tons mais violáceos, né? E aqui a gente tem os cianas novamente, são tons quebrados. Aqui, você vê como é que aqui é mais quente, nessas sombras daqui, todo da lateral do olho são mais quentes do que acontece no pescoço. Olha, que cor é essa daqui? É essa degradada daqui, né? É o que? O terra de siena, você preparou lá, foi com marrom, voltou com amarelo e branco, marrom, vermelho e preto, amarelo e branco, do outro lado. Olha, eu estou com as 4 tintas, misturei as 4, dá o neutro, né? Então, ele, nesse movimento de desenhar, né, ou seja, de escurecer e clarear, ele foi desdobrando as cores do quadro, e aqui acabou resultando numa cor mais degradada, uma cor mais neutralizada, que ele achou interessante de manter. Se ele quisesse permanecer no eixo do que aconteceu ali na cabeça da Santana, ele conseguiria, tanto que ele fez aqui em cima, né? Então, esse frio aqui, né, relativo, né, um frio em relação ao que está em volta, está sendo desdobrado ali intencionalmente, né? E o garotinho, aqui eu vou pegar esse detalhe que tem mais definição, o garotinho também, tá? É um marrom, não aparece o laranja mesmo, porque ele toca com amarelo e branco para um lado e com marrom para o outro, né? Mas o laranja é o eixo, é o que está por baixo ali. Isso é importante porque o Tiziano, na sequência, vai, vai usar isso, né? Vai transformar isso em processo, essa escala dos laranjas, né? Enquanto no Leonardo, não, o Leonardo ele está desdobrando duas coisas simultaneamente. Uma, primeiro, é o eixo dos amarelos, né? O escurecer e clarear o amarelo sem alterar o matiz, já indicando ali, já ensaiando ali o que vai desdobrar em termos de cor. Mas, no contexto geral, ele faz essa escala dos amarelos, mas nas figuras ele pula, ele salta, ele desdobra esse eixo dos amarelos, se concentrando ali nas encarnações das figuras no eixo de cor dos tons alaranjados. Bom, ninguém vai fazer Leonardo, né? Não é para fazer Leonardo, é mais para entender uma lógica de cor, que é uma lógica que em si mesmo eu posso pegar essa mesma lógica de cor e fazer uma pintura abstrata, tá? Não é para seguir ali o roteiro do Leonardo, muito menos o Passy. Por exemplo, o esconder da pincelada, eu acho que hoje em dia pouquíssimos vão nessa direção, né? Ocultar a pincelada, não deixar a pincelada aparecer, para ressaltar, destacar mais o desenho, era uma coisa latente ali naquela época, era típica daquele grupo ali, né? Mas eu acho que ninguém vai se encaminhar. Então não é para fazer nada à la Leonardo, a gente está estudando um processo para que seja sugestivo, né? Porque o processo está entre esse momento e esse aqui, esse desdobramento de um contexto. E qual é esse desdobramento? Começar desenhando com cenas que são cores neutras, né? Ou seja, com a não cor, trabalhando a forma e o claro-escuro, né? De ver que ele escurece tudo aqui em volta para destacar a luminosidade das figuras dele, né? Então, ele está focado ali na questão do desenho, preliminarmente, né, assim, no início do processo, mas já ensaiando ali, né? Daqui a pouco, isso aqui na realidade é um lago, tá? Ele botou vermelho, mas é um lago, então eu vou botar um cinza frio aqui em cima desse marrom. Aí, num segundo momento, ele começa a desdobrar. É um lago que é aquela
historiadora lá da Galeria Uffizi, narra esse cara aqui está bebendo a água ali, né? Tem umas questões de ordem semântica ali, de ordem iconográfica ali da imagem, que eu não estou entrando nesse mérito aqui. Vale a pena, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até ver junto, mas um outro dia qualquer, esse vídeo da Letícia Pasololi, sei lá, ela diz algumas coisas interessantes, é em italiano, dá para entender, tá? Eu mesmo não sei italiano, mas devo para entender quase 100% do vídeo. Mas, enfim, a gente pode até ver lá. Mas, enfim, há um possível desdobramento. Ele começa nesse eixo dos Sienas, desenhando esse seu espírito, para depois, num segundo momento, puxar cada vez mais, extraindo dessa lógica do Siena, que contém todas as cores, né? A mistura das cores que vocês foram usar vai resultar ali num Siena. Se acrescentar o branco, vai dar o neutro absoluto, né? Também contém todas as cores, é onde as cores se misturam, né? Se concentram, né? E dali você pode, num segundo momento, desdobrar uma vibração cromática um pouco mais alta. Bom, já estamos aqui na nossa segunda hora. Vocês querem mais um intervalinho? A gente pode dar um intervalo menor dessa vez, né? O que vocês acham aí? Por mim, pode seguir, não tem, não sei, por mim não tem problema. Alguém mais se manifesta? Ou todo mundo já foi embora? Ninguém tem dúvida aí até essa parte, não? A gente vai entrar agora no Rubens, que segue o mesmo processo, só que numa estética barroca. Acho abrindo que pode ali. também. Pode? Tá bom. Então vamos Pode frente. seguir, professor. Porque se ficar muito cansativo, também não é legal, porque não perde muita coisa, né? Deu para entender o processo do quadro do Leonardo, gente? Acho que deu, sim. Eu acho que vai dar mais dúvida quando a gente for fazer mesmo, assim, que a teoria a gente vai entendendo. Aí acho que na hora de pôr em prática, talvez bata um pouco de dúvida, assim. O principal, o mais pesado, que é a teoria da cor opaca, a gente já viu. Então a gente vai fazer uma leitura um pouco mais rápida, vai ser mais rápido agora no Rubens. Então aí no final a gente retoma isso para ver essa mecânica aí na prática, para a gente tirar ali uma síntese, né, para não ficar muito complicado, porque essas obras são obras de grandes mestres, né, a gente sempre tende a complicar mais, inclusive a leitura, do que... Mas o importante não é o resultado, não é a complicação de composição, ou o que seja, e sim a gente está recortando aqui o estudo dos processos, né? O importante é pegar a mecânica, e a mecânica que a gente está vendo é esse desdobramento ali em cima, um desenhar em cima do eixo dos amarelos, que o movimento principal é de escurecer, escurece com o quê sobre os amarelos? O ideal é ser marrom, vermelho e preto, ou azul e vermelho. Se preparar um violeta, e mesmo que eu der uma aguadinha, se for em cima de branco, vai dar um violeta, né? Vai dar aquele violeta da cromaticidade tradicional. Mas se for em cima de um fundo amarelo, vai dar um siena, não vai dar violeta. Eu vou estar misturando vermelho, azul e amarelo. Então vai dar um siena, né? Então, prepara um fundo amarelo, começa a dar uma aguadinha de marrom, vai desenhando e já vai ensaiando ali o que é o desdobramento cromático. Na hora que entra o branco, começa a haver uma cromaticidade um pouco mais radical, o que é bom também chamar a atenção, porque muitos dos professores falam que o branco suja a cor, o que eu acho um absurdo, uma total distorção. Sem branco, a cor não vibra, não tem luminosidade, não tem intensidade. Vocês devem ter reparado isso com o azul, né? Se você misturar um pouquinho de branco no azul, ele funciona mais como preto, como escuro, do que como cor. Então o azul está sempre reclamando ali, você dá uma aguadinha de azul, às vezes, em cima de uma cor. Quero esfriar aqui, vai dar o azul aí. Não vibrou do jeito... Pode ser um azul forte, um ultramar, por exemplo, um azul intenso,
mas se não misturar um pouquinho de branco a ele, não vibra como azul coisa nenhuma, ele funciona mais como escuro, como preto, né? Então, o branco é fundamental para fazer as cores vibrarem. O branco significa opacidade, significa essa lógica das cores opacas, que trabalha junto com as cores transparentes. Então, nas técnicas tradicionais, a gente vai ver o Tiziano sistematiza isso, tá? Transforma isso em processo, né? Mas nas técnicas tradicionais, o normal é começar a desdobrar por transparência. No fundo claro é assim, né? Vai nas aguadinhas mesmo, daqui a pouco entra com os opacos, vai trabalhando as cores opacas, espera aquilo secar, depois fecha o quadro entrando com veladuras, voltando com as transparências em cima daquela pré-pintura opaca. E aí você tem as duas cromaticidades, a da opacidade e a das transparências, né? O Tiziano a gente vai ver que sistematiza isso, ele pula essa etapa inicial aí da aguadinha inicial, já vai direto nos opacos, porque o fundo é escuro, então ele é empurrado na direção das opacidades logo de saída, e então ele muda um pouquinho a lógica e transforma o processo até numa coisa mais didática, em certo aspecto, né? Ele raciocina ali um processo que eu acho, não sei nem se foi ele que inventou, mas enfim, ele foi um dos primeiros a usar largamente essa mecânica do fundo escuro e explorar isso das mais diversas maneiras, e influenciou diversos outros pintores no decorrer da sequência, né? Tiziano é considerado mestre de mestres, né? Era um grande pintor e sabia perfeitamente todas as propriedades da pintura, todos os elementos visuais, enfim, ele sabia, dominava ali toda a lógica plástica da pintura. E foi um dos pioneiros aí a usar esse fundo escuro, que depois o Barroco vai entrar explorando isso, né? Um Velázquez, um Greco, vários pintores usam fundo escuro. O Alto Barroco, o nosso Rubens aqui, né? Ele volta a usar os fundos amarelos, luminosos, tá? Mas não deixa por isso de ser um barroco, né? Então a linha dele é aberta, tá? Não é aquela linha de contorno que separa áreas do quadro, né? Os clássicos, a linha é uma linha de contorno que isola uma área da outra. O Rubens não, né? Tem essas linhas mais abertas aqui, né? É uma linha que a gente chama de conjunto, né? Em vez do cara fazer uma linha só, ele começa a cercar várias assim. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Começa a botar um rabiscado assim, que daquele rabiscado nasce um sentido de um determinado contorno, né? De uma determinada linha, né? E é o que ele faz, né? Ele vai abrindo para não isolar a figura do fundo e começa a trabalhar mais nesses sentidos da mancha, né? Você vê que tem essa mancha que entra aqui para dentro desse núcleo aqui do cavalo e do cavaleiro ali, né? E é um L que faz aqui que destaca esse momento aqui onde a luz se fecha ali, né? Para dentro dessa área de escuro. É a mesma lógica, tá? É um marrom, eu não recomendo isso aqui não, tá? Esse amarelo, ele deu uma aguadinha de amarelo sobre um fundo branco, e aí ele tem um amarelo luminoso, beleza. Mas é por transparência, tá? Se ele quiser resgatar essa vibração de transparência, ele vai ter que dar o branco, esperar o branco secar, que demora uma eternidade para dar de novo uma aguadinha. Então é mais prático, é mais objetivo, é mais eficiente você misturar o amarelo com o branco para dar esse fundo, tá? Tá ele opaco, em vez de usar transparência para formar esse amarelo claro, fazer pela opacidade. Como é que eu faço isso? Ah, não tenho pigmento branco, professor. Ah, pega a tinta de tubo. Você vai dar o fundo de quê? Branco do fundo é o quê? Acrílica. Pega a acrílica e mistura um pouquinho de amarelo ocre nele, pó xadrez mesmo, prepara ali cola branca com pigmento, pó xadrez, prepara o teu amarelo e mistura com branco para dar um amarelo luminoso. Mas na opacidade, se você preparar esse amarelo com cola ali e dar uma aguadinha em cima do fundo branco seco, você vai estar na transparência e é difícil de voltar. É uma vibração intensa que você não consegue voltar, a não ser trabalhando esperando secar, aí começa a complicar mais a jogada do que facilitar, né? Então eu recomendo dar esse fundo aqui opaco, não fazer isso que ele fez aqui.
Mas, enfim, ele fez isso aqui, não chegou nem a vibrar muito como um amarelo, é um amarelo meio safado, né? meio siena já, né? E ele veio com os marrons, tá? Em cima disso, ele veio desenhando com os marrons, tanto que a gente vê aqui, ó, a gente tem nessa região daqui um marrom propriamente dito, que ele veio desenhando aqui, tá vendo? Que ele desenhando as figuras dele todas ali, né? Com esse mesmo marrom. Ora, que marrom é esse aqui? É esse vermelho aqui com esse preto aqui. Misturou os dois, dá esse marrom aqui, né? Então ele está ali naquela mesma lógica do que a gente está vendo, né? Ele preparou o marrom, já começou de aqui vai ser quente, então eu vou para o vermelho. Vermelhinho aqui também, aqui já foi para o preto. Aí voltou com branco, encostou naquele preto, dá uns cinzas frios. Aqui tem cinzas frios azulado, cinza frio azulado. Ele começa a desdobrar. Se for o marrom mesmo, se for o marrom mesmo, você repara, aqui tem até um detalhe mais interessante para ver isso. Aqui, ó. Como é que já começa a querer vibrar um tom violáceo, tá? A gente hoje, esse ano explora mais esses violetas aí, a gente vai ver isso. Mas se for o branco misturou com o marrom, né, ou com esses tons mais avermelhados, começa a desdobrar tons de violeta. Se ele voltar, em vez de branco aqui, ele volta com amarelos, a gente vai ver no próximo quadro dele, começa a desdobrar os verdes, mas o que importa aqui nesse momento seria pegar essa lógica inicial, né? Qual é a lógica inicial? Você vê, na distância dá para sentir melhor, né? Esse tom violeta, violáceo daqui, começa a surgir tons de violeta na medida em que o branco começa a encostar no, no marrom, né? Olha, o tema aqui é tem um leão ali, não sei se dá para vocês viram logo, mordendo o ombro do cavaleiro. Esses dois lanceiros aqui atacam o leão, é uma caçada ao leão, né? Mas o leão ataca esse cavaleiro e esses dois aqui vão com as lanças ali em cima daquele bicho, né? E o que isso, grosso modo, não é o nosso fator principal aqui, mas a gente viu que tem essa mancha que entra ali, então ele cria um escuro aqui que valoriza essas luzes, a forma dessas luzes aqui do cavalo e desse cavaleiro aqui, que tem a seta. Tudo é com essa linha aberta, toda essa linha mais em curva, né, típica do barroco, nessa linha costurada. O nosso Aleijadinho aqui é um mestre disso, nas talhas, né? Trabalha muito nessa direção. E ele vai com essa linha costurada, com exceção dessas duas lanças que atravessam ali, criando uma tensão mais reta, né? Mais rígida ali. Então tem essa relação ali entre a lógica da composição e o próprio tema trabalhado, o conteúdo do tema trabalhado, né? Mas o nosso foco aqui é começar a ver que ele começa por aqui. E o Rubens é né, que expõe o processo, ele adorava deixar áreas do quadro inacabadas, tá? Então ele expõe o processo de construção, ele não esconde a pincelada, a fatura do toque do pincel, muito pelo contrário, ele gostava de trabalhar nessa direção, manifestando isso o máximo possível, né? Isso aqui dá um certo encantamento. Quando a gente pensa em estudar o processo de construção, a gente lembra logo do Rubens, né? Porque é um cara que, repara que isso também é um teto, também não tem grande preocupação com o acabamento, porque ele sabe que ninguém vai chegar perto para ver, né? É mais o efeito da distância mesmo. Mas se a gente chegar perto para ver esse detalhe aqui, por exemplo, a gente vê que é aquele princípio que está lá no outro quadro, né? É uma guadinha, né? Uma guadinha inicial ali, que ele vai desenhando o anjo ali, aí sujou com branco, dá o cinza frio e azulado. Se for amarelo e branco, começa a puxar uns tons mais esverdeados. Aqui ele até teve um erro ali, alguma coisa que ele voltou. Ali a asinha do anjo é mais esverdeada, né? Então, mas a gente sente que ele não voltou ali encorpando muito aquela região, né? Não acrescentou muita tinta àquela região. Ora, nessa de cá, ele voltou com amarelo e branco em cima de uma guadinha de preto, começa a dar os tons esverdeados aqui, né? Ali é um laranja com branco direto, que dá um tom mais rosado, né? Nesse pé ali do camarada. Vamos seguindo. Ora, vermelho com branco dá violeta, né? O que é que o barroco faz, né? Vamos ver primeiro no todo, né? Vou pular essa leitura do todo aqui, para ver logo o processo.
Mas ajuda porque aí a gente vai vendo a lógica interna. É um Y, né? É um negócio assim, né? É um Y aqui, né? Formado por jogos de cor e de claro-escuro, né? O barroco enfatizava os claro-escuros, mas já começa a separar os ritmos de linha, tom e cor, né? Ele tem, vamos falar primeiro do todo da composição, ele tem esse movimento aqui, tá? Principal aqui, e que é quebrado por esse grupo aqui de figuras da esquerda que dá um contrarritmo, dá uma bagunçada naquele esquema muito racional ali do Y, né? Acrescenta ali um jogo interessante ali à estrutura daquela composição. E o que a gente vai perseguir um pouquinho aqui também, eu só queria acrescentar um aspecto que não diz respeito diretamente ao processo, mas que é relevante. O processo o resultado estético tem uma relação íntima, né? Cada processo vai resultar num negócio, mas é um esqueminha mesmo, um gráfico. Porque o barroco, a gente pode pensar o seguinte, eles começam a desdobrar, a raciocinar a composição de maneira separada. Então, a linha pode fazer uma composição, estabelecer uma composição. O claro-escuro pode fazer uma outra coisa, o escuro faz isso, a luz faz aquilo. E cada uma das cores pode criar ritmos separados. É como as três vozes de um coral, né, que cantam frases musicais diferentes, mas ao se unirem compõem uma mesma melodia. Então, e realmente os ritmos de linha, tom e cor podem funcionar de maneira autônoma numa composição. E é o que o Rubens também está explorando aqui, né? Ele está explorando, uma linha aberta, um jogo de claro escuro que mais ou menos acompanha aquele Y ali inicial, mas a cor começa a funcionar de uma maneira mais livre, mais independente ali dos ritmos de cor e de claro escuro, né? Então, começa a funcionar de maneira mais independente. Então, vamos seguir lá, porque a gente estava mais pertinho, né? O núcleo aqui é... Opa! O núcleo aqui é esse centro aqui, né? Tem branco e preto, né? Um contraste forte ali de claro escuro, que marca ali um núcleo, um peso visual ao centro do Y. Ali eu tenho vermelho com branco, vermelho com branco, vermelho com branco, vai misturando o branco, vai dando os tons frios, avermelhados. Repara, esse personagem aqui também é bem violeta, né? Bem violaço. Aqui já pulou para o tradicional laranja e branco. Aqui a figura já é no eixo dos amarelos, né? O leão aqui, né? Está no eixo dos amarelos, não é laranja nem esverdeado. Mas essa figura aqui já tem uns tons quase, não digo esverdeado, não, mas ele entra com cinzas ali em cima do siena, né? Dando um tom quebrado, um tom neutro. Ele não optou por dar um verde mesmo, não. E aqui nesse grupo de figuras da direita, aí sim a gente tem as cores tradicionais da figura humana, um tom alaranjado, né? Na figura mais da borda aqui, né, a gente tem uns tons de encarnação mais laranja, né, com amarelo e branco e tal, vermelho e preto na hora de escurecer, ali tem os amarelinhos, aqui um amarelo mais esverdeado na cabeça dessa personagem, aí ele vai iluminando isso, né? Vai iluminando, 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 até chegar na luz mais alta, aí da luz mais alta ele pula para o frio, né? Ele faz uma passagem entre o quente alaranjado, né? O laranja é complementar do azul, né? Entre o quente e os alaranjados e o azul, pela escala de luz. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele pegou aqui o laranja dele, né? Seria esse ponto daqui, foi lá para cima, para o branco mais puro, e desceu lá para o outro lado para chegar ao azul, né? Então ele fez uma dinâmica de luminosidade nessa região aí, né? Nessa área aí. Ele fez uma passagem de coisa. E se repara que esse frio daqui, como é que ele entra para dentro da cabeça da figura, né? Ele cobre ali, ele não tem o menor pudor de pegar esses cinzas e começar a passear por cima da figura. Então está na cara que ele montou primeiro os quentes, que é o mais difícil de modelar, né? De escurecer e clarear os quentes,
e depois entrou com esses frios ali cercando as formas, né? E mesmo assim passeando por cima delas, jogando um pouquinho para dentro. Aqui é uma passagem mais do extremo da luz mesmo, mas ali ele já começa a misturar mesmo. Não chega a misturar, você vê que não dá um neutro, né? A gente sente que é um frio em cima de um quente, então certamente esperou secar para entrar com esses cinzas frios e azulados em cima da figura, né? Em cima de uma pré-pintura de tons quentes, né? Senão não se consegue dar esse efeito. Ali a escala dos amarelos mesmo, você vê como é que eu escureço um amarelo se eu alterar o matiz. Esse movimento aqui, ó, que vai desse amarelo luminoso, vai escurecendo até chegar a esse tom aqui, que é um siena, né? Então, como é que ele faz esse movimento? É aquela lógica que a gente tinha visto, é amarelo com marrom. Aí o marrom, o marrom é esse marrom aqui, né? Que do marrom eu posso puxar mais preto. E aí, se o preto eu sujar com branco, dá os cinzas frios. Então, ele vai na própria tela, na própria superfície, vai encontrando combinações cromáticas que simultaneamente desdobram cor e desenho. Cor e desenho de claro escuro. Como é que ele faz isso? Escurece e clareia. O que escurece? É o vermelho e o preto. E o que clareia? É o amarelo e o branco. Né? Então, o ideal é o preto e o vermelho serem mais transparentes, mas na aguadinha, não botar tanto, porque senão depois fica difícil iluminar. Né? Escurece com vermelho e preto e ilumina com amarelo e branco. Nesse movimento, escurecer e clarear é desenhar. Então, ao desenhar, você já começa a ensaiar ali, já começa a acontecer cor. Nesse primeiro momento, vão acontecer cores que você não imaginava, que você não esperava, que não foram previamente requeridas ali pela imaginação, vão acontecendo assim, desdobramentos de cor que vão virando repertório. Daqui a pouco você começa a perceber que uma determinada mistura resulta lá numa determinada cor, no primeiro momento você não gosta daquilo, volta atrás, mas no próximo quadro aquilo pode ser uma ação deliberada de desdobramento cromático. Mas o fato é esse, cor e desenho, ou seja, escurecer e clarear, começa a desdobrar a cor, então cor e desenho começam a acontecer simultaneamente como um mesmo processo. Tá? E aqui em cima, que cor é essa daqui? Como é que ele chega nesse resultado ali? Ali tem uns amarelinhos, tá vendo? Como é que ele chega nesse resultado ali? É a cor nenhuma, né? Aqui puxa um pouquinho mais para o violáceo, tá vendo? É o vermelho com ali no anjinho de cabeça para baixo também, né? Tem uns tons mais avermelhados, depois ele entra com os cinzas em cima novamente. Mas e aqui? Aqui é o neutro, né? Essa figura aqui. Ele dá um siena mesmo, ele preparou um siena ali, voltou com branco e dá o neutro. Em vez de voltar com amarelo e branco, né? Se voltar com branco puro, que é isso que ele fez aqui, siena com branco dá neutro. Aí ele não optou por colocar ali cor nenhuma. Se está com a dúvida do que vai colocar, não bota nada. O que não impede, né, de você desdobrar um desenho, um jogo de claro escuro. Ele botou uma figura inteira ali, né? Desenhando com esses neutros, né? Ele não achou interessante botar cor nenhuma, porque esses tons ligeiramente avermelhados, amarelados ali dialogam, né? Fazem parte desse a perna do Y, né? E ali, se ele joga, ele começa a complicar a jogada, né? Ele preferiu botar esses tons mais violáceos aqui no meio, e aqui um pouquinho desse anjo de cá também. Enfim, aí já começa a ser pensamento de composição e não do processo. Mas no processo vocês estão entendendo, né? Vermelho e preto, esse núcleo aqui é o que o desenha, sobretudo, né? É só chamar mais atenção aqui também desse neutro aqui, tá? Aqui no joelho do cara, né? Que não é cinza fria azulado, é um tom quebrado, né? É o marrom, vibrou com o amarelo, voltou com esse amarelo e branco aqui, que está aqui na bota e que vai subindo, em cima daquele marrom, vai dar cores quebradas e neutras. Então, cor e desenho acontecem simultaneamente durante o processo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Agora, vamos para as possíveis dúvidas aí, raciocinar o exercício, né? A Brenda está aí, na minha monitora?
Não, né? Tem pouca gente aí. É difícil depois o pessoal acertar se não ver essa aula, né? Mas, enfim, cada um aqui sabe de si aí. Mas, então vamos ao exercício. Vamos preparar um fundo amarelo e branco, tá? Vou até fechar aqui. Não, para nos manter inspirados aqui, eu vou voltar lá no Leonardo. Voltar no Rubens, não. Deixa aí, como provocação. Vamos preparar um fundo lá amarelo e branco, opaco, tá? Tenta fazer isso sem ser aguadinha, mais para o luminoso mesmo. Se quiser preparar amarelo chapado, também pode, tá? Um amarelo mais fechado. Mas aí os brancos começam a funcionar não só como cor, como está acontecendo aí no Leonardo, mas também começam a funcionar como luz, né? Você vê, tanto o Leonardo quanto o Rubens, já na primeira etapa, já começam a indicar ali um pouquinho da entrada do branco, né? Já tem um branco ali participando da brincadeira, né? Já começa a ensaiar ali o branco, porque o branco é que vai fomentar ali o desdobramento da cor. Então a gente vai preparar um fundo com amarelo e branco misturados, ou com amarelo puro mesmo. Aí na hora de fazer o quadro, pega a paleta que você vai usar lá, mais luminosa ou mais terrosa, é um azul, um vermelho e um amarelo. Esse azul aí que eu estou falando pode ser preto, na paleta terra pode ser o próprio preto. Se eu não quero optar nem por um nem por outro, eu quero ficar no meio do caminho, mistura os dois, pega o preto, mistura com o azul, porque quando encostar no amarelo vai dar um verde mais forte. Quando esse preto azulado encostar no vermelho, vai dar um violeta mais forte, um marrom mais vai dar marrom, né? Na opacidade dá marrom. Mas se esse marrom encostar o branco nele, vai dar um violeta mais forte, né? Enfim, o azul vai estar participando de maneira mais radical ali do que o preto. O próprio preto tem pretos que são mais frios, o preto de Marte é mais frio, e o preto aliás, o preto de fumo é mais frio e o preto de Marte é mais neutro, é menos frio e azulado, tá? Existem as variações dos próprios pigmentos que vocês vão usar, né? Mas, enfim, escolhe as três primárias e o branco, né? De posse dessas quatro tintas é que vai começar a brincadeira. Primeiro desenha. Vai começar a surgir ali um ensaio de uma vibração de cor ali, você já pode ir imaginando o que você vai fazer nessa segunda etapa com a cor. Mas no caderno de desenho você faz a composição rápida, né, mais sintética mesmo, de linha e claro escuro, e é esse movimento que vocês vão desdobrar ali com os marrons sobre essa primeira etapa do trabalho. Já aí, na hora que você for desdobrando, você já vai pensando no que você vai desdobrar em termos de cor, no segundo momento, como você vai desdobrar as cores do quadro. Se é mais em áreas ali como Leonardo, se é mais de maneira mais fluida como Rubens, né, no Barroco, né? Que as cores no Rubens são mais dinâmicas, né? Elas se misturam, né? Passam uma por cima da outra, são como se fossem ritmos separados mesmo, né? Tanto em termos de claro e escuro quanto em termos de forma. Há essa independência ali dos ritmos, né? Então, alguns gostam mais de uma estética assim mais solta, como os barrocos, outros são mais lineares mesmo, são mais gráficos, aí predomina numa outra direção. Seja em que estilo for, né? Linear tem no modernismo, tem o Matisse, se for nesse espírito mais do Rubens, mais de ritmos separados, independentes, a gente tem todos os expressionistas, expressionismo abstrato, você tem uma leva também de estilos que podem ser explorados se apropriando desses processos, né? O fato é que, nesse primeiro momento, a gente está propondo ali um processo que é bem tradicional, né? Foi usado largo número de pintores, então vocês têm um amplo material aí de escolha do pintor que vocês querem fazer a pesquisa, né? A pesquisa é meio paralelo, tá? É mais um trabalho que eu quero que vocês entreguem no fim, mas era bom começar logo, para a gente já ir trocando uma figurinha ali, vendo. A mecânica é um pouco essa que eu tento encontrar um quadro inacabado, um quadro do início da carreira,
E aí vai vendo a sequência que vocês vão entendendo bem qual é a mecânica, qual é a palheta do cara, qual é a lógica, se começa mais pelo claro escuro ou pela cor, ou se ele não escolhe, faz bagunça disso, ora uma coisa, ora outra. Vai rusticando ali o que vocês acham que é o processo, porque o processo de construção e o processo de criação se identificam, né? São praticamente a mesma coisa, né? Então, vão fazendo, comecem logo a fazer essa pesquisa, porque ela requer garimpo, né? Tem que garimpar mesmo até achar as referências legais para trabalhar isso, para entender a mecânica do negócio, né? E, enfim, mas voltando ao nosso exercício, isso é em paralelo, né? A parte teórica que vai ser feita em paralelo. Na prática, é isso aí. Faz um desenho rápido de claro escuro, da composição que vocês querem montar, para, na hora do quadro, se concentrar nessa lógica do processo. Aí acha um marrom lá, prepara um marrom, um teu azul e o teu vermelho, e toca ali em cima. Dá uma aguadinha ou mistura com o próprio amarelo na palheta, né? E a palheta em geral é madeira, e a madeira é quente, tá? Então, e a cor funciona muito por combinação, por relação, né? Então, é sempre bom dar um tecozinho num cantinho da tela para ver como é que aquilo está funcionando. Mas prepara um marrom e toca num cantinho da tela, ou mistura com amarelo num cantinho da tela para ver o que acontece. Se ficar com cara de verde, bota mais vermelho. Se ficar com cara de laranja, bota um pouquinho mais de preto, até você achar aquele siena central ali, que não é nem avermelhado e nem alaranjado, né? Aquele eixo ali de siena que se comporta ali no meio do caminho. E aquele marrom é que vocês vão começar a fazer o desenho. Aí começa com uma aguadinha e tal, pode voltar com o próprio amarelo, né? Porque a gente já viu que o amarelo vai dar o siena, né? Pode voltar com o próprio amarelo, aí com amarelo e branco, aí começa a brincadeira, né? Aí começa, já vão ensaiando ali, já vão começando a perceber que, esse marrom aqui eu preparei, mas esse outro aqui tinha um pouquinho mais de vermelho, vibrou mais laranja, ficou bom aqui esse laranja, então, vou puxar aqui, eu vou puxar laranja. E aí a cor vai desdobrando nessa lógica, nesse processo, a partir, né, desse movimento inicial de desenho que repete, na verdade, o que vocês cercaram ali no caderno de desenho com grafite ou com material que vocês gostem de usar ali no caderno de desenho, né? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aí? A gente já pode levar amanhã, então, com esse fundo preparado, né? De amarelo ocre com branco. Já pode levar ali. Sim, Beleza. sim. Uma outra coisa que eu queria, bom você perguntar, porque eu queria, eu acho que eu já até comentei isso, mas vou repetir, tá? Para ficar bem claro, porque esse mês passado teve uma galera, não sei se por conta da pandemia vocês não tiveram prática suficiente, mas o pessoal fez um fundo muito absorvente, e aí complica a história, cara, porque fica fosco, não vibra como tem que vibrar, então não faz fundo muito absorvente não, tá? Prepara uma imprimadura ali, uma escola, para ele ficar menos absorvente e você conseguir um resultado mais direto, porque não é uma pintura que vai ser muito, ter muitas camadas. Quando o cara faz uma pintura com muitas camadas, sei lá, Tiziano falava que para terminar um quadro eram necessárias 60 camadas de veladura, né? Bom, aí você tem que fazer um fundo muito absorvente, porque cada camada daquela vai acrescentando mais óleo, vai engordando, né? Vai engordando a pintura, então a técnica do óleo é o gordo sobre o magro, né? Quanto mais para cima for a camada, mais superficial for a camada, mais gorda ela tem que ser, ela tem que ter mais óleo para não rachar, né? Então a sequência de camadas de pintura tem que ser mais flexíveis na parte superior e as mais rígidas ficam embaixo. Então é o gordo sobre o magro. Mas isso são 60 camadas, a gente vai pensar só uma. Então não precisa ser um fundo absorvente, muito pelo contrário, quanto menos absorvente, mais rápido você chega a um resultado, mais vibração a pintura tem. Então, de maneira mais rápida, né, sem precisar trabalhar muito. Quando a pintura, você já raciocina, você vai pegando a manha, né? Cada um tem o seu processo, você vai percebendo lá que, eu gosto de terminar, normalmente eu termino meus quadros melhor lá com 5, 6 camadas,
Aí você já faz um fundo um pouco mais absorvente. Ah, pô, não, na segunda eu já resolvo. Aí prepara um fundo menos absorvente. Então, não bobeia nisso, não, porque atrapalha um ponto de partida ali, um pontapé. Preparou o fundo, molha o dedo com a saliva e bota no cantinho ali, vê se ele chupar muito rápido, é porque está muito absorvente, né? Se o fundo absorver muito rápido, não precisa ser nem totalmente absorvente, né? A tinta adere por absorção e por tração mecânica mesmo, né? Se for tela, pode ser até menos absorvente, porque ela já tem aquela textura, né? Que agarra a tinta ali, né? Então, o que eu gosto para. Provavelmente vocês vão fazer com pigmento xadrez e cola branca a preparação desse fundo, né? O que eu gosto o meu modo de preparar isso, para não ter erro, é misturar a cola e o pigmento sem botar água, só cola e pigmento, vai amassando com a espátula, um pouquinho, uma colher de sobremesa para uma tela média, dá perfeitamente, tá? Uma colherzinha de sobremesa, bota um pouquinho de cola, vai amassando ali até ficar mais ou menos, mais para líquido até do que um guache. Não chega a ficar um guache, não. Mas você vai sentindo ali, é porque a cola tem viscosidade, né? Então parece um chiclete, né? Você vai botando pigmento ali na cola até ele ficar num ponto mais denso um pouquinho. Ora, se tiver cola suficiente para aglutinar aquele pigmento, né? Ele não vai soltar, né? Ele já vai ser cola suficiente para preparar a tua camada de tinta. Mas também não vou conseguir esticar isso com a trincha na tela, né? Eu vou ter que botar água. Mas a água entra num segundo momento, porque a água evapora, né? O que importa é a relação entre cola e pigmento. Essa é que, se eu botar mais cola, é menos absorvente. Se eu botar menos cola, fica mais absorvente. Se eu botar muito pouca cola, às vezes até eu não consigo aglutinar o pigmento ali, a coisa esfarela, né? Você passa o dedo e o pigmento sai, né? Então, a relação importante de se estabelecer é cola e pigmento. Por isso que eu gosto de começar misturando só a cola e o pigmento, depois eu boto a água. Se eu for usar uma trincha mais macia, eu boto mais água. Se eu for usar uma trincha mais dura, eu boto menos água. Aí eu acrescento água, igual a cozinha, né? Vai botando aos pouquinhos para não empolar, né? Para não ficar difícil de misturar. Vai botando um pouquinho de água, mistura um pouquinho, vai bota mais, até você ver que ficou no ponto ideal para você trabalhar com aquela trincha que você vai esticar o fundo, né? Esticar a imprimadura. Então não bobeia nisso não, tá? Prepara um fundo mais para não absorvente do que para absorvente, tá? Porque o nosso trabalho vai ser 3 semanas, não é um trabalho para muitas camadas. Então não precisa preparar nada muito absorvente e facilita ali o resultado de vocês. E só mais uma pergunta, professor, que no caso eu não tenho pigmento, mas eu tenho acrílica. Eu posso fazer esse fundo com tinta acrílica? Pode. A acrílica, você fala de parede ou de tubo mesmo? De tubo mesmo. A tinta de parede, o PVA ou acrílica, sempre pega uma latinha pequena, é sempre bom ter, né? Para preparar fundo, para preparar a própria tela, ou achei uma madeira lá que eu quero trabalhar, taca, serve, nunca é desperdício. Jogar fora você não vai, você vai usar nem que seja para limpar ali um cantinho da parede da sala que sujou, alguma coisa assim. Então, o que eu recomendo é pegar um amarelo que você for usar ali. Eu tenho um amarelo ali da tinta acrílica, mas mistura com a tinta ou PVA ou acrílica de interior, né, de parede, né? Ela vai ser um pouquinho mais absorvente. A tinta acrílica de interior, de parede, né? Ela tem para óleo e tem um ponto de absorção ideal. O PVA já é um pouquinho mais absorvente, tá? A acrílica não, ela já tem um ponto mais equilibrado ali. Que na origem eles nem usavam nada disso, eles usavam um branco de chumbo, né? O branco de chumbo que é tóxico, né? Mas é o que eles faziam fundo, né? E misturavam os pigmentos ao branco de chumbo, ali, a tinta branco de chumbo, que é a tinta óleo mais perfeita, né? A tinta óleo que tem mais flexibilidade e não racha e seca numa velocidade muito maior do que esses nossos brancos de zinco, demora uma eternidade para secar, né? E o chumbo não.
Mas só que o chumbo é tóxico, é proibido hoje em dia usar. Mas eles usavam branco de chumbo, porque então, os outros brancos também, o zinco também acontece isso. Se você resolver preparar a tua tinta, você vai ver que o branco, você bota uma gotinha de óleo, amassa, aí ele começa a ficar líquido. Aí você bota mais branco, amassa, ele começa a ficar. A porcentagem de relação entre óleo e pigmento, em termos de volume, é uns 12%, mais ou menos. É um pouquinho só de óleo para uma grande quantidade de pigmento. Quando você vai preparar um preto, que é um pigmento estrelado, né, um pigmento que tem uma outra forma, é o contrário. Você bota meio a meio, é 100% de óleo para 100% de pigmento, é a mesma quantidade, né? Então, é por isso que o negócio do gordo e o magro é bom vocês entenderem um pouco da tinta também por conta disso, porque o branco é uma cor, é uma tinta que naturalmente ela é magra, ela tem pouco óleo, né? O próprio zinco também, tá? Então, a rigor, se eu for dar uma camada espessa de branco sobre um preto seco, né, eu estou trabalhando uma camada magra sobre uma gorda. Né? É sempre bom que esse preto não esteja totalmente seco, ou pelo menos tenha uma adesão ali mecânica, né? Que ele tenha textura. For aquele preto brilhante já, que está no final do quadro, já tem aquelas profundidades, aquela que vem com uma camada de branco ali em cima, vai rachar, que é uma tinta mais magra sobre uma mais gorda. Enfim, esse jogo é de acordo também com o processo, você vai pegando as manhas, né? Às vezes dá erro mesmo, faz parte da brincadeira, não tem quadro que dá errado, mas você tem que descobrir o porquê, tem que saber o porquê para não seguir o mesmo caminho, né? Professor, Pois não. eu faltei a primeira aula que você deu Hum. e eu queria saber se tem especificações para esse primeiro exercício, tamanho de tela e tal. Isso eu comentei na primeira aula, não tem não. O tamanho é médio, né? Nem muito pequenininho, nem grandão, né? Porque são 3 semanas para fazer o trabalho. Então não adianta pegar uma tela grande que você não vai dar conta em 3 semanas. Então são 3 semanas de cada um dos exercícios, né? E então faz uma, dependendo, tem gente que gosta menor, tem gente que gosta mais, mas também não faz muito pequenininho. Eu falo do médio, é botar o cotovelo aqui na lateral do tronco. Se está aqui na reta aqui, menor do que isso é pequeno. Aí estica a mão lá, maior do que isso é grande, né? Então, um quadro médio, né? Um quadro médio que você sinta que dá para tocar em 3 semanas. E o tema é livre, né? A poética é de vocês, a gente não está estudando isso, a gente está estudando processos. Então, é achar o processo mais adequado para desenvolver a poética de vocês. É claro que a poética faz parte da brincadeira, mas não é o que é o foco de que a gente está se concentrando, né? Está se concentrando em encontrar um processo mais adequado para cada um de vocês desenvolverem as suas poéticas. O tema é livre, a dimensão é livre e a técnica também. Como eu disse hoje no início, eu recomendo o óleo. Mas se quiser fazer em acrílica, acha lá um retardador, começa a considerar que quando eu refazer essas misturas vai mudar um pouquinho, mas eu tenho que jogar com isso, eu tenho que me aproveitar disso. O importante é vocês terem compreensão do que vocês estão fazendo em termos de processo. Então pode ser acrílica, pode ser têmpera, pode ser cáustica, enfim, a técnica que vocês gostarem de trabalhar. São as técnicas de pintura que possibilitem o uso tanto das cores por transparência quanto por opacidade, né? Então, nesse aspecto é tudo livre mesmo. A gente vai se concentrar no estudo dos processos. Tá bom, obrigada. Alguém tem mais pergunta aí? Você tinha falado do fundo, no caso, já preparar aquele fundo de preparação já com a cor. No meu caso, eu já tenho uns suportes prontos, só que todos eles já estão com essa tinta branca de parede. Aí esse do amarelo ocre, eu só fiz uma acrílica com branco e passei por cima.
continuo nesse jeito? Sim, sim, pode ser. Pode ser, você pode usar o branco da acrílica para fazer essa mistura e dar um amarelo luminoso, não tem problema. Eu só acho, particularmente, eu acho desperdício de tinta branca, né? Porque é para dar fundo, não é para desenhar, e até para o próprio ocre, né? Eu acho desperdício, gastar tinta preparando chapada de fundo, né? Mas Não, é que essa tinta é que já está pronto já o esporte. Tipo, eu já tinha. então vai com ela. A acrílica, ela, dependendo da acrílica, hoje eles têm umas coisas melhores, mas tem umas que são bem plásticas, né? Bem Era aquela de parede. brilhantes. É a branca de parede, né? De parede. É. Então não tem problema. Ela já tem uma absorção. Eu digo, a de tubo, às vezes ela fica meio brilhosa ali, é uma tinta que já saturou ali de aglutinante, né? Então ela começa a não pegar as camadas superiores, né? A gente vai raciocinar mais ou menos em duas, né? Uma primeira desenhando, mas não é que é separado, não tem que esperar secar, né? Começa desenhando lá, igual o Rubens aqui, né? Começa desenhando lá, mas já começa a botar mais pretinho para cá, mais vermelhinho para lá. Você já sabe que se voltar com amarelo em cima daquele vermelho vai dar laranja. Se voltar com branco em cima daquele vermelho vai dar violeta. Se voltar com branco em cima daquele preto dá azul, da cinza fria azulado. Se voltar com amarelo em cima daquele preto dá verde. Então já começa a raciocinar ali os possíveis desdobramentos da cor. Então, mas são no máximo duas camadas, né? Que a gente vai uma inicial ali fazendo o desenho, cercando a ideia, para depois voltar desdobrando as cores com uma camada mais opaca. E no máximo, assim, e aí já mais para frente, se você quiser, né? Você pode até raciocinar isso assim. Ah, mas eu adoro um vermelho por transparência. Para fazer um vermelho por transparência em cima de um fundo amarelo, não tem jeito. Eu tenho que dar um branco, que o vermelho por transparência, ele não fica violeta, tá? É isso que eu esqueci de falar. Já tá cedo, né? O vermelho por transparência não dá violeta. Porque a transparência e a opacidade tem uma cromaticidade realmente diferente. Foi bom você perguntar. Posso continuar aqui, então? Já estavam pensando que iam se livrar de mim, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar ser rápido aqui. Mas é um aspecto importante dessa diferença entre transparência e opacidade, que uma guarda de vermelho em cima de um branco seco, ele não fica frio, ele só fica frio se eu misturar com o branco mesmo, né? Na transparência ele não dá frio. Então, se você quiser trabalhar tipo, eu quero trabalhar isso. Então você já sabe que você vai ter que botar um branco ali, esperar secar, para depois de seco dar uma veladura ali no final. Aí são três camadas, né? Aí você já tem que pensar em três camadas. Mas o exemplo que eu queria puxar é esse quadro aqui, tá? Do Rembrandt, falando ali dessa diferença entre a transparência e a opacidade. Eu vou pegar esse detalhe aqui da cabeça do camarada. Você vê o cabelo dele aqui, né? É um cinza frio azulado, né? Mas eles gostavam muito de fazer essas golas, né? Que é um branco. E a gola, daqui a pouco, ela vai até o preto, né? Tem uma sombra aqui que entra e vai encostar ali no preto. E não dá cinza frio azulado. Porque ele só tem um jeito de fazer isso aqui. É dar o branco, esperar secar e dar uma veladura, dar uma aguadinha de preto por transparência em cima do branco. Ao não misturar, não dá cinza frio azulado. Na pintura direta, então, se eu misturar ele na tela ou na palheta, vai dar o cinza frio azulado, vai puxar o caráter frio do preto, mas na aguada não, na transparência não. Então é uma diferença também ontológica entre a transparência e a opacidade. Aí se a gente levar essa lógica aqui para um esquema geral, né, o cara vai fazer esse retrato aqui do sujeito. Ora, aqui está tudo na escala dos laranjas, laranja mais amarelado ali em cima, laranja mais no eixo, mais um branco ali no nariz, né, que dá uns tons mais rosados. Daqui a pouco ele entra com preto ali do lado de um branco no olho, né, bem desenhado. Né? Ora,
como é que ele vai fazer isso? Não vai fazer em pintura direta, não tem sentido fazer em pintura direta, porque se ele mexer um pouquinho aqui, ele errou o olho, vai um pouquinho mais para cima, mais para baixo, se misturar com aquele branco ali do lado, ou com esses brancos contidos nessas encarnações que estão aqui em volta, isso vai dar frio, vai dar cinza fria aos lados, vai esfriar a cor, né? Vai alterar o matiz da cor. Então é muito mais lógico ele esperar, ele trabalhar essa pré-pintura com a encarnação, esperar isso secar e depois vir com veladura, uma aguadinha ali, ele vai desenhando. Ah, errou, entra a companhia e tira. Empurra mais para lá, puxa mais para cá, né? Aí é que vai desdobrando a cor, né? Então, aqui, evidentemente, tem uma veladura, mas eles não trabalham com muita veladura, não. É uma veladura no final mesmo, mas para arrematar o desenho, fazer essas marcações mais delimitadas ali, do desenho das formas, né? Ou para trabalhar grandes áreas ali de claro-escuro, entonar ali grandes áreas de claro-escuro em áreas que a cor já está resolvida. Se a gente imaginar, digamos que daqui para cima eu queira dar uma sombra. Pô, eu tenho um amarelo aqui, eu tenho um laranja ali, eu tenho um cinza frio ali. Se eu pegar uma veladura de preto e jogar em cima disso, e isso ainda não estiver seco, vai bagunçar tudo, vai dar verde aqui, vai dar siena aqui, o cinza vai ficar cinza mesmo. Mas aqui vai dar verde, né? Então, ora, mas se tiver seco, se eu der uma veladura em cima disso tudo aqui, ele não vai se misturar e não vai alterar o matiz, vai ficar um verde escuro. Vai puxar um pouquinho para o verde, mas não vai comprometer, não vai gerar uma variação de cor mais radical. Então tem essa diferença ali entre transparência. Você tinha perguntado, era o que? Do fundo, né? Do que você já tinha preparado. Porque o Então, meu fundo ele já tem a imprimação branca. Aí eu só fui com a cor por cima. Eu não preparei já o fundo com a cor. Aham. O ideal é que essa cor que você bote em cima, ela seja opaca, aquilo que eu falei lá, a diferença do Rubens, né? Porque como é muito realmente diferente, né? A gente está vendo aqui, né? A transparência da opacidade, que funciona de maneira radicalmente diferente. Se você pegar um amarelo e der uma aguada de cima de uma tela branca, você tem uma vibração de amarelo que ela só pode ser resgatada se você der um branco, esperar secar e voltar novamente. Então, estou trabalhando lá no canto do quadro, mas aqui eu queria aquela vibração que tinha lá no início. Como é que eu faço? Tem que dar o branco, esperar secar e voltar com uma veladura de amarelo em cima daquilo para ficar parecido com o ponto de partida, né? Agora, se você tiver uma cor opaca, não. Se você tiver o amarelo misturado com branco, a qualquer momento você pode resgatar aquele frescor inicial ali do ponto de partida. Aí você está no território das opacidades, você pode voltar facilmente e sem ter que esperar secar, né? Então, eu sempre recomendo trabalhar no opaco, né? Com a opacidade. Por isso que eu falei da lata de tinta e tal, do acrílico, né? Era mais por acrílico mesmo, porque com um pouquinho de amarelo, mesmo que seja de tubo, né? Misturando com a tinta de lata, você prepara um fundo luminoso de amarelo claro e opaco, né? Mas tá valendo, é mais difícil, tá? Mas às vezes a gente tem que se esborrachar mesmo para aprender, a gente aprende aos trancos e barrancos mesmo, de jeito. Pintura, vocês devem ter percebido isso, né? Nunca acontece do jeito que a gente imaginou, né? O processo sempre te empurra problemas, você tem que fazer a coisa funcionar, né? Tem que correr atrás de fazer a composição funcionar, e o processo e tal, né? Pensou uma cor lá, mas não estou conseguindo e tal. É aí que é bacana, né? Porque é encontrar o problema, né? Quando você encontra o problema, aí começa a pesquisa, esse cercar da solução, né? Isso faz parte do jogo. Mas o fazer funcionar, às vezes, é assim mesmo. Eu só estou alertando que é mais difícil, né? Por conta disso, né? Perde aquela vibração inicial e acaba gerando o quê? Um certo receio, né? Você fica com medo, porque, porra, se eu botar alguma coisa errada aqui, depois eu não consigo voltar para o ponto de partida, para aquela vibração.
Essas aguadinhas de marrom em cima do amarelo com branco são muito sedutoras, né? Elas funcionam, às vezes você fica com pudor de estragar aquilo ali que já estava bom e tal, de voltar em cima ali e aí perder, né? Então aí começa o quadro a ganhar, né? O quadro, você ficar com medo do quadro em vez do quadro ficar com medo de você, né? Então, a estratégia aí, nesse ponto de partida, eu acho uma boa essa de começar com os opacos. Mas se já preparou, não tem problema. Ou então dá mais uma camada ali, misturando o amarelo com o branco e volta a dar uma outra camada. Eu recomendo. Facilita o trabalho. Agora, se a camada anterior estiver já muito gorda, já muito brilhante, aí complica um pouquinho, aí vai assim mesmo. Você que sabe. Entendi. Liberdade total aí. Ok. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Podemos fechar então aqui a sala?